Olá, queridos amigos, graça e paz. Aqui vos fala o pastor Cláudio Gomes. Estamos para mais uma reflexão. Hoje quero convidar você a estar meditando comigo num texto que está na antiga aliança, um novo momento em que a descendência real de Davi ocupa agora posição um rei chamado Acás, segundo a história dos reis de Judá, infelizmente um rei ímpio. E esse registro bíblico, a partir do versículo 1, capítulo 28 de 2 Crônicas, vai nos informar que esse homem era um homem que iniciou seu reinado com 20 anos de idade, quando logo Jotão, seu papai, havia falecido e sepultado na cidade de Davi. Ele então assume o reino em seu lugar. Esses cuja promessa do Senhor a Davi veio de manter uma lâmpada acesa. Durante esta promessa que o Senhor fez a Davi, ele cumpriu em toda a trajetória até a presença do meu e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos ali o pai José, um moço que desposou ali a Maria, tendo ela concebido do Espírito Santo, a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sabemos durante a história que não foi fácil, muitas dificuldades o povo de Deus enfrentou com a liderança que, ora distante dos caminhos do Senhor, se posicionava, que trouxe ali grandes dificuldades, não só para a sua família direta, mas para como toda a nação. Eu quero convidar você a refletir dentro desse tema, enquanto nós, quanto lideranças, nas esferas diversas da sociedade, desde as células familiares, empresariais, políticas e, por que não dizer, eclesiásticas, temos de influência dentro desses grupos a qual nós fomos colocados por Deus como autoridade, como influenciadores. E espero que você possa refletir dentro dessa experiência que a Bíblia deixa relatada da pessoa desse moço, que com 20 anos de idade ele começa a reinar. Com 16 anos de duração de reino, ele não fez, é isso mesmo, ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. A Bíblia por vezes expressa dessa forma, não que Davi era seu pai direto, mas ele era da descendência, visto que seu pai realmente direto era Jotão. E aí você vai encontrar uma série de outros que na linhagem antecederam esses reis, alguns que foram homens que fizeram aquilo que é agradável aos olhos do Senhor, e o povo foi abençoado, a terra ficou em paz. Mas quando aqueles que na desobediência Deus insistiam viver, Deus permitia que inimigos se levantassem e lograssem êxito acima do seu povo. Segundo o versículo 2 desse capítulo 28 do texto de 2 Crônicas, esse homem, Acás, andou nos caminhos dos reis de Israel. Por vezes a Bíblia compara a forma de regência, de governo, para facilitar o entendimento daqueles que estudam a palavra e já ter ali, logo de início, uma visão da qual este rei desempenhou com seus atos e reações, exemplificando o comportamento dos demais reis de Israel que viveram muito distante da vontade do Senhor. Sabemos que após a divisão dos reinos, das tribos, entre reino do norte e reino do sul, qual Israel representado ali pelas 10 tribos do norte e ao sul pelas 2 tribos, Judá e Benjamim, Deus manteve a sua linhagem da promessa da pessoa de Davi
e a sua descendência o cumprimento dos seus projetos de manter da raiz de Jessé, da tribo de Judá, a manifestação do meu e do teu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se manifestou na plenitude dos tempos, quase 2000 anos atrás, padecendo, nascendo de Virgem Maria, mas padecendo na cruz do Calvário, quando, no final do seu ministério, ressuscitando ao terceiro dia, pagando o preço da minha e da tua redenção. Voltando aqui para esses exemplos que nós queremos nesse projeto, nessa leitura, nessa proposta aqui, para que você, ao final, possa trazer aí uma aplicação e comparar com situações que, por vezes, durante a nossa caminhada, aqueles que exercem a influência, quem sabe você seja uma dessas pessoas, seja em qualquer âmbito da sociedade, na qual já temos colocado aqui, possa de repente reavaliar os seus atos, os seus projetos, a sua forma de agir e também de reagir, mediante esses exemplos que, à luz da Escritura, aprendemos que geraram consequências terríveis, qual Deus não se agradou. Nós aprendemos com vários exemplos bíblicos, tanto dos bons quanto dos ruins. O importante é que nós venhamos, como seres inteligentes, compreender e sábios, aplicar aquilo que é bom. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel, portanto. Ademais, segundo o texto bíblico nos informa, ele fez muitas imagens de fundição para, com elas, ali fazer os seus conhecidos chamados Baalins. Eram ídolos, qual ele, segundo o versículo 3 dessa passagem, queimava incenso, inclusive lá num vale conhecido como Vale dos Filhos de Rimon, ou Rinom. Ele queimou ali, inclusive, como muitas práticas pagãs, filhos praticando abominações, como que das nações gentílicas, a qual o Senhor, quando deu posse para a tribo de Israel, o povo de Israel, aquela nação que saiu do Egito e que peregrinou do deserto, ele havia ali desterrado nações que praticavam esses atos diante dos filhos de Israel. Deus abominava esse tipo de situação e desterrou, ou seja, eliminou com sua mão poderosa, usando o povo de Israel para eliminar, e Deus lhes deu ali aquela terra que tinha abundância de recursos e produtiva. Agora, já passado anos em que o povo na terra, governado por diversos tipos de reis, devido às práticas relatadas deste rei, da descendência de Davi, chamado Acás, que fez o que não era reto diante do Senhor, nós deparamos com um relato bíblico mostrando-nos que ele estava praticando agora, conforme as abominações daqueles povos que outrora o Senhor havia eliminado daquela região. Ele sacrificou incenso também nos altos e nos outeiros, e o registro do versículo 4 finaliza nos dizendo que ele queimou, inclusive, essas oferendas, esses sacrifícios a esses deuses pagãos, debaixo de toda a árvore verde. Assim então o Senhor, conforme relatado no versículo 5, ele entrega aquele rei Acás nas mãos do rei da Síria, ou os sírios, aos quais eles feriram e levaram ele em cativeiro, juntamente com uma grande multidão ali de presos, e isso estamos falando do povo de Judá, e levou ali cativo para a região de Damasco. Ele também foi entregue nas mãos dos reis de Israel. Deus permitiu então os sírios, como também a nação dos seus próprios irmãos, agora da tribo do norte de Israel,
que ele os tomou como também cativos e, segundo o texto, fala que feriu-os com grande ferida. Peca, filho de Remalias, dentro dessas nações ali do norte, ele, num dia só, feriu 120.000 homens de guerra, homens belicosos, porquanto o texto declara, eles deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Veja o quanto o inimigo ele ganha campo, ele ganha margem, ele ganha território e ele tem ali, como te dizer, a legalidade para destruir e eliminar muita gente. 120.000 homens não é pouco. Porquanto a Bíblia diz que a causa desta vitória de Peca sobre o povo da nação de Judá, liderado por Acás. Enquanto Deus permitiu que o rei dos sírios, que também os feriram, levaram eles em cativeiro, uma grande multidão, lhe foram dado nas mãos desses homens, por razão de terem deixado o Senhor, Deus de seus pais. Lembrando que a descendência que nós estamos falando é da descendência de Davi, aquele que tinha promessa da parte do Senhor. Quantos desses homens que estavam ali exercendo esta afronta ou provocando esta morte, e num dia só foram 120.000 homens, eram homens perfeitos? Eram homens santos? Não. Mas Deus usou para que exercesse ali seu julgamento perante a desobediência, perante a atitude declarada de terem deixado o Senhor, o Deus de seus pais. Esse texto bíblico até aqui ele não mostra as atitudes e práticas detalhadas em que o povo ele seguiu. Mostra até então os detalhes dos caminhos que a pessoa de Acás na liderança tomou e o que ele fez. E estando ele na liderança, ele levou toda a sua nação, a nação de Judá, a esses tipos de prática. Ainda que aqui não declarado de forma explícita, nós observamos que isso foi comum àqueles que faziam as coisas que desagradavam a Deus, voltando-se para a idolatria dos povos pagãos e as suas práticas, de igual modo, assim eram difundidas e praticadas por todos eles. Razão pela qual Deus permitiu que esses 120.000 homens, todos belicosos, que deixaram o Senhor, os deuses de seus pais, fossem ali mortos por Peca, filho de Remalias, e num dia só fez isso. A Bíblia vai ainda nos informar nos versículos 7 e versículo 8, que também um varão muito eloquente, muito potente, melhor dizendo, da tribo de Efraim, havia matado Maacéias, que era filho do rei Acás. Ou seja, ele não perdoou a família real. Também matou Aziricão, que era um dos mordomos do rei Acás, e assim também a Eucana, aquele que ocupava o segundo lugar no reino da tribo ali de Judá. E os filhos de Israel foram levados, seus irmãos, presos, 200.000, é a expressão que o versículo 8 fala. E ali tinha mulheres, ali tinha filhos, ali tinha filhas. Ou seja, alcançou não somente a realeza, não somente os homens de guerra, mas também agora uma expressão significativa de pessoas, um número significativo de pessoas, 200.000, entre mulheres, filhos e filhas, que agora, presos, foram levados. Não somente a si, mas também saquearam grandes despojos deles. Todos os recursos, todas as provisões, tudo aquilo que tinha de valor, que lhes servia para a manutenção do seu dia a dia, para uso,
das famílias do povo de Judá estavam agora sendo levados como despojos para a região de Samaria. Deus, nesse momento, nessa situação, ele, contemplando todas essas coisas, que o rei Acás e os povos que estavam com ele praticando coisas erradas, e agora observando as consequências que adviram desta ato de deixarem o Senhor, veja o quanto isso é arriscado, e as consequências que deliberaram da parte ali de Peca, da parte do rei da Síria, os sírios, com relação àquela nação. Deus levantou ali um profeta. O nome dele, segundo o relato do versículo 9, era Obed. Ele vai ao encontro daquele exército que vinha para Samaria, que estava agora trazendo aquelas pessoas presas, que estavam trazendo agora os despojos, e ele lhes dirige ali uma palavra, dizendo a eles a seguinte expressão, abre aspas, eis que irando-se o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, os entregou nas vossas mãos para os matardes com os entregou às vossas mãos. Eu vou ler de novo. Eis que irando-se o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, os entregou nas vossas mãos. E vós os matastes com uma raiva tal que chegou até aos céus. E agora, diz ainda o profeta, vós cuidais em sujeitar os vossos filhos de Judá e Jerusalém como cativos e cativas. E o versículo 10 diz, porventura não sois vós mesmos aqueles aos quais também existe culpas contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, versículo 11 diz, agora, pois, ouvi-me e tornai a enviar os prisioneiros que trouxestes preso de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Esta foi a expressão em que o servo de Deus, Obed, ele dirige para todo aquele exército, fazendo-os lembrar que Deus tinha permitido ali aquela tribo de Judá ser entregue nas mãos daqueles homens, porém o Senhor lhes fez conhecer que a atitude que eles estavam fazendo foi de tal forma um tanto exagerada, pois eles não só estavam ali como simples homens que, durante uma guerra, defendem a sua nação, defendem o seu país e conquista, mas a expressão é que eles agiram com raiva, com rancor, mostrando aí que as atitudes de terem matado aqueles 100 mil homens e agora levando 200 mil pessoas presas, chegou diante da presença do Senhor aquela atitude. E Deus, através desse profeta Obed, fez eles lembrar que eles também não eram homens santos, mas que homens que haviam também culpa da parte do Senhor. E assim então Deus lhes ordena, através do profeta, que eles liberassem aqueles 200 mil, que entre eles haviam mulheres, filhos e filhas, com certeza, muitos jovens, muitas até mesmo crianças. E assim o Senhor fez-lhes este comunicado, porque o ardor da ira do Senhor estava também sobre a esses que agiram em desobediência contra ali as atitudes de Judá, mas que também eles tinham a sua culpa, a sua parcela de culpa dentro daquilo que não obedeciam ou não reverenciavam ao Senhor. Até aqui nós aprendemos que existem aqueles que julgam estar aí tendo algum sucesso frente às suas investidas contra determinadas situações e pessoas, entendendo que eles aqui estão certos, por isso que Deus está os usando para cometer ali o juízo sobre aqueles que têm desobedecido ao Senhor, julgando que eles são perfeitos. E na verdade nós temos aqui um exemplo que Deus, ele permite e usa, mas ele nega a intenção do coração daqueles que assim estão fazendo
ou sendo usados até mesmo por ele para praticar o seu juízo, a sua justiça. Porém, Deus não deixará de forma alguma nenhum impune frente ao seu amor e a sua justiça que tem para com todos, e ele não faz acepção de pessoas. Quando o profeta ele é então levantado por Deus, Obed dá essa notícia para aquela nação de Israel que estava levando para Damasco aquela grande multidão cativa, eles disseram, na verdade, alguns homens, dentre os chefes dos filhos de Efraim, entre eles tem os nomes que a Bíblia deixa bem claro: Azarias, Berequias, Jeiquias e Amasa. Eles têm aí declarado nas Escrituras quem eram seus pais, mostrando que eram homens da linhagem de grande importância. Eles levantaram-se contra os que voltavam da batalha, mediante esta palavra recebida da parte do Senhor, da parte de Obed ali do Senhor, e falou a eles. E eles disseram: vocês não vão fazer entrar esses presos aqui, porque em relação à nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar até mais o nosso pecado e a nossa culpa, sendo que nós já temos tanta culpa, e já o ardor da ira do Senhor está sobre Israel. Eles disseram ali: não vamos acrescentar mais. É um ato de prudência, de sabedoria, que esses homens reagiram frente à mensagem do Senhor. Ainda que estavam errados, eles haveriam já de pagar pelos seus atos, e já tinham praticado. Agora eles entenderam que haveria de acrescentar muito mais juízo se eles continuassem nessa atitude. Nós entendemos aqui quão é importante nós ouvirmos a palavra de Deus. Muitas vezes nós achamos que o nosso ato de obediência, em um determinado momento da nossa vida, há de nos livrar de todas as nossas culpas. Não, existem consequências que já, por atos anteriores, nós vamos sofrer. Porém, quando em atos de obediência, a partir daquele momento em que a palavra do Senhor foi falada ao nosso coração, e nós atentamos para aquilo, Deus, ele não vai cobrar aquilo que foi ato de obediência, mas aquilo que já outrora já estava determinado sobre nós pelas nossas atitudes, nós havemos de colher. Aqueles homens que foram sensíveis naquele momento à voz do Espírito Santo de Deus, falando através da boca de Obed, foram sábios, e esta postura de fazer como influência que eles exerciam nas suas famílias, aquela multidão que trazia aqueles 200.000 presos, eles lograram êxito nas suas expressões, pedindo que eles entendessem que já é grande a nossa culpa, vamos acrescentar mais do que isso. Vamos ouvir a voz do servo de Deus. E o versículo 14 desse capítulo 28 de 2 Crônicas vai mostrar que aqueles homens armados, eles deixaram os presos, eles também deixaram o despojo diante dos maiorais de toda a congregação. Então, eles ali liberaram aquelas pessoas. E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram e tomaram os presos e o despojo a todos os que dentre eles estavam nus, e os vestiram, os calçaram, ou seja, devolveram, deram inclusive de comer e de beber, e os ungiram, e a todos que estavam fracos, ou seja, por consequência inclusive daquelas atitudes de violência que eles praticaram durante os saques, e tomando preso aquelas pessoas, todos eles que estavam fracos levaram sobre jumentos e conduziram eles de volta. Aqui diz que conduziram em jumentos e os levaram a Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos, e depois eles voltaram para Samaria. Veja aí o quanto é importante pessoas que, mesmo tendo aí, como nós também, queridos, muitas falhas, muitos erros, nós temos que ter aí a sensibilidade, quanto bom é
nós quando paramos e ouvimos a voz de Deus e os conselhos que Ele nos dá para nós consertarmos algumas coisas que nós iniciamos fazendo errado, né, ou de forma exagerada, que é a expressão que nós entendemos, pois Deus os havia entregado Ele nas mãos deles, mas eles fizeram o que fizeram de uma forma exagerada. E Deus, Ele observou isso. E agora levantou então Obed, esse profeta, para tratar e fazer com que aquelas 200.000 almas voltassem para a sua terra em Judá com seus despojos. Isso não quer dizer que eles não tinham culpa. Judá já tinha sofrido com a morte de 100.000 homens belicosos. Deus já havia entendido que eles já haviam sofrido umas consequências suficientes e que aquelas atitudes em que eles pecam, e também quero crer que o rei da Síria também agiu, Deus declarou que eles fizeram isso com tanta raiva, com tanto rancor, e isso Deus fez com que então agora, aquilo que poderia ser uma consequência maior, não só os 100.000, mas 200.000 serem levados cativos, Deus reverteu essa situação, e aqueles homens de Efraim, e convenceram os demais homens na batalha que estavam levando aqueles cativos e os seus despojos, estavam agora ajudando, atenderam a voz do Senhor através do seu servo Obed, estavam agora conduzindo aquela nação de volta em segurança para as suas casas. Quando o texto agora, a partir do versículo 16 desse capítulo 28 do 2 Crônicas, vai nos informar que naquele tempo, ou seja, enquanto tudo isso estava acontecendo, enquanto agora a casa ainda estava no comando, ele mandou pedir aos reis da Síria que os ajudassem. Ainda que o texto iniciou a partir do versículo 5, no qual Deus diz que ele tinha sido entregue nas mãos do sírio e o feriram e o levaram cativo. Uma grande multidão de presos os trouxeram a Damasco. Nós vemos aqui que nessa quantidade não há claro a informação de que Acás fora levado. Nós entendemos a partir do versículo 16 que dentro desse contexto, enquanto Deus estava permitindo os sírios e ali inclusive Peca, da nação de Israel, estar ali vencendo e matando aqueles 100.000 homens belicosos, naquele tempo estava ocorrendo, quero dizer, como que quase que em paralelo, ele mandou o rei Acás pedir ajuda aos reis da Síria para que pudesse lhes ajudar frente a estas grandes investidas que eles estavam sofrendo. Além disso, diz o versículo de número 17, que ele também teve da parte dos povos de Edom, conhecidos como os Edomitas, a ajuda, pois esses vieram e feriram também a Judá e levaram presos em cativeiro. Houve também parte do povo que havia investido contra a nação de Judá, conhecido como também os filisteus, que deram sobre as cidades da Campina, cidades do sul, e tomaram também ali Bet-Semes, e Ajalon, Gagerote, Socó, e os lugares da sua jurisdição, e também Tímina, e todos os lugares da sua jurisdição. Tem ainda Gingo e os lugares da sua jurisdição que habitavam ali. E nós vamos observar que toda essa nação de que se uniu para combater com relação a Judá e a Acás, foi tudo permitido da parte de Deus. Por quê? Porque, conforme declara o versículo 19, o Senhor humilhou a Judá por causa de Acás, rei de Israel, porque Acás desviara a Judá e a todo se dera a prevaricar, contra o Senhor. Então, quando nós observamos esse versículo 19, traz para nós a comprovação daquilo que eu disse a vocês no início
do nosso comentário aqui desse capítulo de número 28. Enquanto a liderança de uma nação, de um povo, de um departamento, de uma igreja, de uma instituição, de qualquer célula da nossa sociedade, política, enfim, em quaisquer âmbitos que ele decide fazer coisas desagradáveis a Deus, ele acaba por fazer com que todos aqueles que estão sobre o seu comando praticarem as mesmas formas. E foi por isso que Deus, a expressão bíblica aqui, o escritor de 2 Crônicas, né, cuja autoria, eu até vou aqui pesquisar mais uma vez e relembrar também a vocês. Eu vou iniciar aqui buscando a declaração aqui na Bíblia de Estudo, em qual estou fazendo uso. Logo na sua introdução deste livro, ela mostra-nos o período e a autoria desta que há uma grande probabilidade de ser o Esdras, né? O escriba Esdras, no período de 450 a 420 a.C., a autoria desse livro de Crônicas, o primeiro quanto também o segundo. Esdras, ele tem aí uma das grandes probabilidades de ser ele também o autor desse relato bíblico. E ele diz claramente, então, no versículo 19 de 2 Crônicas 28, que a causa, né, desta humilhação foi ali Acás, rei de Israel, porque ele desviara Judá, e de todo se dera a prevaricar contra o Senhor. Esse verbo prevaricar, ele está ligado à falta do dever, né, de exercer o seu cargo. Ou seja, eles sabiam o que deveriam fazer. Um povo que fora chamado para representar Deus aqui na terra, através do sacerdócio, através da obediência, estavam agora somados à impiedade de Acás, recebendo esse juízo da parte do Senhor, onde nós lemos aqui, desde o versículo 5, Deus tinha entregado ele na mão dos sírios. Peca também tomou ali a iniciativa, mas nós temos aqui no relato do versículo 17, 18, né, o relato aí daqueles que também vieram e feriram Judá, tanto de edomitas como de filisteus, e todas as cidades que, em detalhes, bem como as suas jurisdições, todos aqueles que habitavam nelas foram tomados. Veio a ele, quem? Como resultado do seu pedido, quando ele mandou pedir ajuda, Acás, veio a ele Tiglat-Pileser, que era rei da Síria. O versículo 16 diz que ele mandou pedir ao rei da Síria que o ajudasse, e o versículo 20 vai mostrar que então Tiglat-Pileser, rei da Síria, ele vem até Acás, pois o pôs em aperto e não o fortaleceu. Quando ele vem, ou seja, Tiglat-Pileser, rei da Síria, vem para atender o pedido de Acás, na verdade ele vem, porém, ele o pôs em aperto, ou seja, esse rei coloca Acás também em aperto, ele não o fortaleceu. Acás estava pedindo ajuda, mas ele veio, mas não veio para ajudar. E o versículo 21 vai dizer as razões disso, porque Acás, ele tomou uma porção da casa do Senhor, ele tomou uma porção da casa do rei e dos príncipes e colocou na mão do rei da Síria, porém ele não o ajudou. E ao tempo em que este o apertou, ou seja, ele pressionou, ainda mais ele transgrediu contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acás. Mesmo Acás entregando e dando porções, dando recursos como pagamento da sua ajuda, que ele estava requerendo ali do rei da Síria, o rei da Síria não o fortaleceu, o rei da Síria não o ajudou. Esse é o relato bíblico.
E o que ele teve de reação? Ele ainda mais transgrediu contra o Senhor. Acás ficou enrevescido por isso também. E ele, agora, dado essas reações, já não bastando que praticara tantos desvios contra a vontade de Deus, ele agora vai e sacrifica aos deuses de Damasco, que o feriram. E ele falou assim, olha, se eu sou tão santo, se eu estou, como dizendo assim, eu estou sendo tão atingido por esses povos que adoram esses deuses aqui, eu vou adorar esses deuses também, eu vou sacrificar esses deuses, de repente eles podem me ajudar, porque é impossível. Eu acho que eu não estou servindo ao Deus correto, ainda que ele já estava não seguindo a Deus, verdadeiro, único, mas a outros Baalins que ele havia feito. Então ele, nesse tempo em que o rei da Assíria, Tiglat-Pileser, rejeita o ajudar, na verdade vem e o aperta, e ele agora sacrifica ali aos deuses dos reis da Síria, não a Assíria, da Síria. Ele acredita que os deuses dos reis da Síria pudessem ajudar. E ele então agora sacrifica esses deuses para que então eles pudessem lhe ajudar. Porém, eles foram a sua ruína, a Bíblia vai dizer. Eles foram a sua ruína, e não só a dele, mas também de todo o Israel. Esse é o registro do versículo 23. O que Acás fez? Ele juntou todos os utensílios da casa de Deus. Ele fez todos os utensílios da casa de Deus, a qual os seus pais, descendência de Davi, havia preparado. Ele vai lá e fecha as portas da casa do Senhor. Além de agora ele buscar ali adorar outros deuses, além dos tantos errados que ele já o fazia, ele pega os utensílios da casa de Deus, ele despedaça, ou seja, ele faz em pedaços. Ele fecha as portas da casa do Senhor e faz para si, isso mesmo que a Bíblia diz, ele faz para si todos os altares em todos os cantos de Jerusalém. Se não bastasse isso, o versículo de número 25 relata que também cada cidade de Judá, cada uma delas, ele levanta ali, ele faz altos para queimar incenso a outros deuses. Assim, a Bíblia declara que ele provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. Veja aí que muitas pessoas não entendendo o que estão recebendo, de juízo da parte de Deus, não entendendo que as suas consequências dos atos são inevitáveis. Quando o homem ele desobedece ao Senhor, cedo ou mais tarde ele colhe. Ao invés de eles entenderem e reconhecerem que estão errados, que são falhos, e eles insistem em buscar outros meios para que possam se apegar e voltar a ter êxito, como outrora, quem sabe, eles assim o tinham. A busca de qualquer situação, de qualquer meio de solução, fora da vontade soberana de Deus, ao único Deus que merece o nosso louvor, a nossa adoração, o resultado é fracasso. O resultado é derrota. A Bíblia diz, porém eles foram a sua ruína e a todo Israel. Todos esse tipo de tentativa dentro dessa proposta, dentro desse segmento, vai gerar ruína para si e para todos aqueles que estão sob a sua liderança. O que o Senhor esperava da pessoa de Acás é que ele se arrependesse dos seus pecados, é que ele se voltasse ao único Deus dos seus pais, verdadeiro for o Deus dos seus pais, e arrependesse e voltasse às primeiras obras, e voltasse a cumprir os princípios que Deus se agrada, que ele teve exemplo na história dos seus pais, daqueles que foram tementes a Deus. Mas a sua reação de revolta, a sua reação de
olha, eu vou lá e vou destruir até o que tem dentro da casa do Senhor. Ele não, veja que aqui a casa, ele não foi o rei que tão somente se desviou para praticar outras coisas erradas, mas ele, com seus atos de idolatria, de pecaminosidade, ele ainda vai lá na casa de Deus, aonde Deus esperava que ele buscasse e arrependesse, e voltasse a buscar o Senhor. E ele destrói todos os meios pelos quais, e recursos, melhor dizendo, utensílios aqui, ele fez em pedaços. Ele vai e fecha as portas da casa do Senhor, ou seja, ele tenta bloquear todos os meios e caminhos para que, quem sabe, não só ele, mas seus descendentes, ou até mesmo outros que estavam sobre a sua, vamos dizer, somando, seu governo, tivesse ali a oportunidade de buscar. Ele não fechou somente a porta para si, mas ele fechou a porta para as outras. Irmãos, quanto é importante o perfil da liderança que ocupa a posição, seja ela em qualquer tipo de célula da nossa sociedade, seja ela política, eclesiástica, familiar. Qual a importância daquele que ocupa ali a liderança, a influência, pode refletir tanto de bênçãos quanto de maldição para a nação. Razão pela qual nós devemos orar e interceder para todos aqueles que estão, seja eles dentro dos sistemas diversos que no mundo existe, monarquia, seja aí a democracia, a república, o que seja, aqueles que ocupam as posições devem ser alvos da nossa oração, pois a presença do Senhor, o único Deus verdadeiro, e agora Cristo Jesus, o Deus que se encarnou, a pessoa de Cristo Jesus, qual João diz que ele habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, qual nele temos o exemplo máximo, único e perfeito para que nós, como homens e mulheres, venhamos buscar a seguir e viver e alcançar esse padrão. É por isso que em Efésios 4, 11, 12, 13, nós mostra que Deus levantou os ministérios, nos quais temos apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e doutores, para nos abençoar, para nos orientar, para nos alertar da parte de Deus, a sua vontade, para que nós venhamos nos arrepender. Nós vemos no início da história aqui, desse capítulo 28, que aqueles que ouviram a voz de Deus através do profeta Obed, tiveram na parte daquilo que ele deveria de acrescentar também aqueles atos que eles estavam praticando de juízo. Aqueles que obedeceram, Deus aplacou aí a sua ira naquela parte, e eles não sofreram dano pela causa daqueles que estavam levando eles em cativo e saqueando seus espólios, porque eles a tempo obedeceram e levaram inclusive com cuidado eles de volta, não somente eles, mas como os despojos que eles haviam tomado. Mas nesse interim nós vemos que a atitude de Acabe não foi, ou melhor dizendo, a atitude de Acás, estou já falando de Acabe, a atitude de Acás nesse tempo. Acabe foi rei de Israel. Aqui nós estamos falando do rei Acás, que governou sobre Judá. Ele foi de derrota e mais derrota, e levou ali toda a sua nação, o seu povo também a esta prática, e bloqueou ali a oportunidade para que não só ele e outros pudessem voltar a se arrepender e buscar ao Senhor ali na casa do Senhor. E a Bíblia vai dizer-nos, a partir do versículo 25 até o versículo 27, que em cada cidade ele fez queimar ali incenso a outros deuses, e ele provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. Aqui, nesse episódio, registrado por Esdras em Crônicas, finaliza, mostrando que os demais atos, tanto os primeiros como os finais, têm ainda detalhes nos registros da história dos reis de Israel e de Judá. E você pode, em oportunidade,
também meditar nessas passagens, esses textos, tá? Bíblicos, dentro dessa passagem, no livro do 2 Reis, né? Você vai encontrar ali detalhes, capítulo 16, né? Você vai encontrar ali informações importantes que vão te acrescentar dentro dessa história, se você, logicamente, quiser fazer ou aprofundar sobre esse assunto. O fato importante é que nós temos chegado até aqui e entendido que o quanto é importante é isso mesmo. Capítulo 16 de 2 Reis, você vai encontrar ali alguns detalhes de atos que ele praticou, né? A forma que ele queimou os seus holocaustos, suas ofertas, fez aquilo que foi desagradável aos olhos do Senhor, né? E nós, com certeza, nesse capítulo 28, do 2 Crônicas, com essa leitura que você poderá fazer aí, paralela, fica a lição de casa, 2 Reis capítulo 16, terá aí um grande aproveitamento no sentido de aprender como não agir, mas que, em havendo feito coisas que desagradam ao Senhor, possa a tempo responder a esta palavra que o Senhor tem falado ao nosso coração com um arrependimento sincero e voltar-se a Deus, para que não sofram ou não soframos as mesmas consequências, a exemplo das atitudes de Acás. O que eu tiro de lição com relação a essas reflexões, essas mensagens, esses textos, né? Não se limita àquilo que eu vou falar agora, mas quero finalizar com essas expressões, que nós temos que reconhecer que só existe um Deus verdadeiro. Segundo, que nós não podemos ficar batendo de frente, bater de frente com Deus, né? Ficar revoltadinho. Não teremos solução para nossas causas. Terceiro ponto, buscar recursos em outros só porque acha que os outros estão ganhando. Então agora eu vou jogar ou vou fazer conforme eles estão fazendo, porque agora então eu vou passar a ganhar. Também não é caminho. Eles estão tendo permissão da parte de Deus para exercer um juízo, até mesmo sobre a sua vida, sobre nós. Às vezes que falhamos, erramos. Isso não quer dizer que por ele estar sendo usado para exercer juízo, eles estão sendo aprovados da parte de Deus. Não. Só existe um Deus, único e verdadeiro. E que mesmo aqueles que estão sendo hoje, às vezes, como que algozes, tendo vitórias sobre nós, eles receberão o seu juízo. Não é em praticando as obras que eles fazem que nós teremos nossa paz e nosso sucesso. Irmãos, a nossa vitória está em Deus, único e verdadeiro. E hoje, nós que já contemplamos que tudo isso está escrito no Antigo Testamento, nos sobreveio como figuras, né? Isso está lá no Novo Testamento, para que nós aprendamos e nós vivamos de forma prudente, saudável diante de Deus. Já temos a pessoa de Jesus Cristo, o Filho amado, prometido, o esperado, que já se manifestou, e que hoje nós vivendo na era da graça, não merecemos, mas é a graça do Senhor Jesus Cristo que nos ajuda, que nos socorre, que nos estendeu as suas mãos e nos apresentou aí o meio para qual nós, pela fé em Cristo Jesus, temos perdoado os nossos pecados. Mas o resultado desta ação, desta graça, para agir e influenciar na minha e na sua vida, ela só passa a ter influência ou existir ou para nós, ou ter eficácia na nossa vida, quando nós, sinceramente, nos arrependemos, né? Confessamos os nossos pecados e deixamos e abandonamos, e agora vamos viver em gratidão esse benefício, esta graça imerecida que da parte de Deus nos alcançou. E aqueles que estão ao nosso lado, e ainda nessas diversas células que nós aqui abordamos da nossa sociedade, no âmbito político, no âmbito eclesiástico, no âmbito familiar, né, na indústria, enfim, em todas as áreas, que ainda não estão procedendo justamente conforme a vontade de Deus, a sua palavra. Nós devemos fazer o quê? Pedir a Deus que a graça do Senhor, esse bem merecido, eles não merecem, mas possa alcançá-los, e para que nós, como sociedade, como todos, possamos viver uma vida sossegada. É assim o que a palavra do Senhor nos ensina.
e nós deixemos então todo o embaraço, né? Todas as coisas que nos impedem de usufruir o melhor que Deus tem para a nossa vida. Nós vamos observar que esse rei, ele teve o seu tempo e ele não aproveitou. E o dia dele chegou, porque um dia ele morreu. E só Deus sabe aí o destino daquele que na sua palavra revela a nós, daqueles que mantêm-se até o final da sua vida resistindo à sua fé, resistindo à fé em Cristo, resistindo à fé no Deus verdadeiro, o destino que ele sobrevém. A casa ele dorme com seus pais, ele foi sepultado na cidade de Jerusalém, porém não o puseram nos sepulcros dos reis. Ou seja, ele não teve a dignidade, ainda que era da descendência, linhagem real, ser sepultado como nos sepulcros dos reis de Israel, porque devido aos seus atos que ele praticou terríveis. Mas ele teve um filho conhecido, chamado por nome Ezequias, que reinou no seu lugar. E Ezequias, se você ver a história a partir do capítulo 29, ainda que teve um pai, como Acás, com tantos maus exemplos, ele foi um homem que, da parte do Senhor, ele foi usado para purificar o templo que seu pai Acás havia deixado destroçado. E ele não só purificou o templo, mas convocou os levitas, ou seja, todos aqueles da nação de Israel que fora chamado para exercer o ministério, também se purificarem o templo. E ele então, você vai ver a história muito linda, onde ele vai restabelecer o culto a Deus, e Deus vai lhe conceder grandes vitórias e exemplos, pois ele não só levantou e arrumou o templo e a sua casa, mas também toda a nação a qual olhou como exemplo. Isso fica para uma outra oportunidade. Nós vamos refletir sobre os exemplos do filho de Acás, mas lembrando que é importante deixar esse pontapé inicial para o desejo no meu e no seu coração, querer conhecer como foi a reação, ou a vida, ou o reinado de um moço que começou também a reinar com 25 anos de idade, praticamente 5 anos até a mais do que o seu pai. Seu pai começou a reinar com 20 anos. Ele reinou agora já com 25 anos de idade, quando ele assume ali. Ou seja, ele viveu uma vida suficiente, juntamente ali com o seu pai, para observar aquilo que não deve ser feito, e aquilo de consequência tem aquele que ainda insiste em viver distante de Deus. Então, você vai observar que é importante nós, à luz da palavra de Deus, aprendemos com bons e também com os maus exemplos, para que nós não venhamos incorrer na mesma situação que eles. Que Deus abençoe. Espero que essa palavra possa ter falado ao seu coração e que nós possamos a cada dia ser aperfeiçoados por Deus através da sua palavra.